Se você acha que a Supercopa do Brasil foi decidida só dentro de campo, então você perdeu o principal capítulo dessa história, porque o que a torcida do Corinthians fez em Brasília não foi comum, não foi normal e não foi exagero de rival derrotado, foi histórico. E quem está dizendo isso não é corintiano emocionado, é um dos jornalistas mais críticos e respeitados do país. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o gostei agora, porque esse vídeo vai colocar em perspectiva algo muito maior do que um título. Aqui a gente fala de Corinthians com verdade, contexto e sem maquiagem. Juca Kfouri cravou, a torcida do Corinthians teve um comportamento histórico na Supercopa, e quando um nome como ele usa esse peso de palavra, é porque algo realmente fora da curva aconteceu. Não foi só cantar mais alto, foi presença, foi postura, foi mensagem. O estádio era neutro, 50% para cada lado, teoricamente equilíbrio total, mas na prática, quem assistiu ao jogo sabe, o Corinthians jogou em casa. A Fiel transformou o Mané Garrincha em território preto e branco, empurrou do primeiro ao último minuto e criou um ambiente que mexeu com o jogo. E aqui entra o ponto central do que o Juca falou, ele não elogiou apenas o amor do torcedor, ele elogiou o comportamento, e isso muda tudo. Porque comportamento fala de maturidade coletiva, de organização e de consciência do momento do clube. Segundo ele, a torcida do Corinthians foi decisiva mesmo com o clube endividado, pressionado fora de campo e convivendo com problemas sérios na justiça. Ainda assim, levantou mais uma taça, e isso expõe um contraste pesado, enquanto a instituição patina, quem sustenta o clube é a arquibancada. E aí vem a frase mais forte, Juca defendeu que a torcida deveria assumir a direção do clube. Sim, ele disse isso, não como provocação vazia, mas como alerta. Enquanto essa torcida não for capaz de interferir de verdade na condução política do Corinthians, o clube seguirá ameaçado de estar nas mãos de quem não o representa. Isso não é pequeno, isso é gravíssimo. Estamos falando de um jornalista que sempre foi crítico ao Corinthians, reconhecendo que a maior força da instituição hoje está fora dos gabinetes e dentro das arquibancadas. A Supercopa virou símbolo disso. Não só pelo título, mas pela forma como ele foi conquistado, com apoio maciço, com mobilização real, com gente cruzando o país para empurrar o time, não foi marketing, foi ação. E enquanto a torcida dava aula, o campo respondia. O time competiu, segurou pressão e foi campeão. Um reflexo direto do ambiente criado fora das quatro linhas. Mas o elogio não veio sozinho, veio acompanhado de um alerta pesado sobre o futuro esportivo do Corinthians. E é aí que o discurso fica ainda mais sensível, porque Juca também foi direto ao ponto ao dizer que o elenco do Corinthians não é competitivo para o Brasileirão, e isso muda completamente a leitura do título. Na visão dele, a prioridade da diretoria precisa ser clara, focar nas Copas, onde elenco mais curto, jogo eliminatório e ambiente pesado podem fazer diferença, exatamente como aconteceu na Supercopa. Segundo essa lógica, insistir em brigar pelo Brasileirão com o elenco atual seria ilusão, não por falta de vontade, mas por falta de profundidade. E isso abre uma discussão enorme sobre planejamento, ambição e honestidade com a torcida. Então, segura isso. A torcida foi protagonista, o título veio, mas o alerta está ligado. E na próxima parte eu vou aprofundar exatamente nisso. O que significa essa leitura sobre Brasileirão, por que as Copas viram prioridade e o risco real de uma crise se o clube tentar abraçar tudo ao mesmo tempo? Agora a gente precisa entrar na parte mais desconfortável desse debate, porque o elogio do Juca não veio isolado, ele veio acompanhado de um diagnóstico duro, quase incômodo sobre o momento esportivo do Corinthians, e fingir que isso não existe é exatamente o tipo de erro que costuma custar temporadas inteiras. Quando ele afirma que o elenco do Corinthians não é competitivo para o Brasileirão, não é provocação barata, é leitura fria de quem acompanha futebol há décadas. O Brasileirão exige constância, elenco longo, reposição de nível parecido e capacidade de atravessar meses de desgaste sem despencar de rendimento. E é aí que mora o problema. O Corinthians hoje tem um time titular razoável, competitivo, capaz de ganhar jogo grande, capaz de decidir mata-mata.
Mas quando você olha para o banco, para a rotação, para as alternativas ao longo de 38 rodadas, a realidade muda. Juca foi claro ao dizer que o próprio Dorival já deixou isso implícito em entrevistas, que o elenco não foi montado para disputar o Brasileirão até o fim. E quando o treinador começa a calibrar discurso, é porque internamente ele já sabe onde pisa. A lógica apresentada é simples e dura: priorizar Copas. Copa do Brasil, onde jogo eliminatório favorece quem cresce em decisão. Libertadores, onde ambiente, camisa e torcida fazem diferença absurda. Nessas competições, um elenco mais curto pode sim levantar taça. Já no Brasileirão, o risco é outro. Basta uma sequência ruim, 2 ou 3 derrotas seguidas e a pressão explode. E Juca chega a projetar isso. Ele diz que é possível que em poucos dias o Corinthians entre em crise se perder mais um jogo de campeonato, não porque o time é fraco, mas porque a expectativa criada pelo título pode virar armadilha. E aqui entra um ponto sensível: a torcida que foi exaltada pelo comportamento histórico é a mesma que cobra com força quando sente que está sendo iludida. O Corinthians não pode vender a ideia de que vai brigar por tudo se não tem estrutura para isso. Honestidade vira palavra-chave. Se o planejamento for Copas, que seja dito. Se o foco for sobrevivência no Brasileiro e força nos mata-mata, que isso fique claro. O pior cenário é prometer mais do que pode entregar, e percebe como tudo se conecta. A torcida empurra, faz a diferença, ganha título, mas não pode ser usada como muleta para esconder limitações de elenco e erros de gestão. O comportamento histórico da arquibancada não pode servir de cortina de fumaça. O que o Juca expõe, no fundo, é um risco estrutural. Um clube gigante, com torcida gigantesca, que segue convivendo com falta de dinheiro, decisões políticas ruins e planejamento esportivo limitado, e mesmo assim, ganha. O que diz muito mais sobre a torcida do que sobre a gestão. Por isso a frase sobre a torcida assumir a direção do clube é tão pesada. Ela escancara um desequilíbrio. Quem sustenta o Corinthians hoje não é quem manda, é quem canta, viaja, compra ingresso e empurra. E isso cobra seu preço. Porque se o clube não corresponder em campo ao longo do ano, a frustração vem em dobro, não por ingratidão, mas por exaustão. E na próxima parte eu vou falar justamente sobre isso. O que esse comportamento histórico da torcida exige de resposta da diretoria, quais decisões precisam ser tomadas agora, e o que acontece se o clube insistir em ignorar esses alertas claros que estão sendo dados. Agora a gente chega no ponto que realmente incomoda quem está no comando, porque o comportamento histórico da torcida cria uma obrigação imediata. Quando a arquibancada faz mais do que sua parte, quando ela vira protagonista de título nacional, a resposta da diretoria não pode ser silêncio nem improviso. O que a torcida mostrou na Supercopa foi organização, consciência e leitura de momento. Não foi apoio cego, foi apoio responsável. Mesmo com dívida, mesmo com problema judicial, mesmo com desconfiança na gestão, a Fiel foi lá e carregou o time. Isso gera crédito moral, e crédito moral precisa ser respeitado. Se a diretoria ignora isso, o desgaste é inevitável. E aqui entra o dilema central do planejamento. Priorizar Copas faz sentido esportivo, faz sentido financeiro e faz sentido com o elenco atual, mas priorizar Copas não significa abandonar o Brasileirão. Significa tratar o campeonato com inteligência, rodar elenco com critério e, acima de tudo, não flertar com risco, porque o perigo é real. Um elenco curto, se mal administrado, pode rapidamente se envolver em parte de baixo de tabela. E aí não existe título de Supercopa que segure crise. O humor vira, a pressão dobra, a paciência acaba. O alerta do Juca não é só sobre onde o Corinthians pode ganhar, é sobre onde ele pode perder muito. E a diretoria precisa decidir rápido qual discurso vai adotar. Se tentar vender a ideia de que o Corinthians vai brigar pelo Brasileirão até o fim, cria uma expectativa que o próprio elenco talvez não consiga sustentar. Se assume um planejamento mais realista, focado em Copas e estabilidade no campeonato, ganha margem de manobra. O problema é que assumir isso publicamente exige coragem política, e coragem política é algo raro no Corinthians nos últimos anos. Enquanto isso, a torcida segue fazendo sua parte, e isso aumenta a cobrança, porque quem atravessa o país de ônibus, paga ingresso caro, canta 90 minutos e ainda vê o time ser campeão, não aceita desorganização como resposta. O comportamento histórico da torcida expôs uma verdade incômoda. O Corinthians sobrevive muito mais pela sua base social do que pela sua estrutura administrativa, e isso não é sustentável no longo prazo. Se nada mudar, a torcida cansa.
Não de amar o clube, mas de sustentar sozinha decisões que não controla. Por isso, o pós-Supercopa é tão decisivo quanto a final em si. O clube precisa sinalizar para onde vai, precisa mostrar que entendeu o recado da arquibancada, precisa agir. Se a resposta for inércia, o elogio vira cobrança. Se a resposta for planejamento claro, a torcida segue junto. E é exatamente essa encruzilhada que define o resto da temporada. Na próxima e última parte, eu vou fechar esse raciocínio mostrando o que o Corinthians precisa fazer agora para não desperdiçar esse momento raro de união entre time e torcida, e o que pode acontecer se o clube ignorar esse aviso histórico que veio das arquibancadas e foi ecoado por quem observa de fora. Agora é o momento da verdade, porque a Supercopa não deixou apenas um troféu na galeria, ela deixou um recado claro, alto e impossível de ignorar. O Corinthians venceu em campo, mas quem deu aula foi a torcida. E quando isso acontece, o clube precisa escolher se vai honrar esse protagonismo ou desperdiçá-lo. O comportamento histórico da Fiel em Brasília não foi episódio isolado, foi síntese de anos, sustentando o Corinthians nos momentos mais difíceis. Dívida, crise política, problema judicial, instabilidade esportiva. Mesmo assim, a torcida vai, empurra e decide. Isso não é normal, isso é extraordinário. E é exatamente por isso que o alerta do Juca ganha tanto peso. Ele não está falando só de futebol, está falando de estrutura, de comando e de responsabilidade. Um clube do tamanho do Corinthians não pode viver eternamente dependendo da arquibancada para sobreviver. O título da Supercopa mostrou que quando tudo se alinha, o Corinthians ainda sabe ganhar. Mas também mostrou que esse alinhamento não acontece por acaso. Ele depende de ambiente, de mobilização e de foco. E esses fatores não se sustentam sozinhos ao longo de um ano inteiro se a gestão não acompanhar. Priorizar Copas pode ser uma escolha inteligente, mas ela precisa vir acompanhada de planejamento realista no Brasileirão. O clube não pode flertar com risco, não pode repetir erros do passado recente, não pode empurrar problemas com a barriga contando que a torcida resolva tudo de novo. Se a diretoria usar esse momento para ajustar rota, ouvir o vestiário, respeitar a torcida e comunicar com transparência, o Corinthians pode transformar essa Supercopa em base para algo maior, talvez não para dominar tudo, mas para competir com dignidade e propósito. Agora, se a leitura for errada, se o título virar desculpa para a acomodação, o efeito pode ser inverso. A cobrança aumenta, a paciência diminui e a crise volta mais rápido do que se imagina. O que a torcida mostrou em Brasília foi amor, mas também maturidade. Foi festa, mas também recado. Um recado que diz o seguinte: nós fazemos a nossa parte, agora façam a de vocês. O Corinthians está diante de uma oportunidade rara. Time campeão, torcida unida, discurso alinhado. Isso não acontece toda hora. Perder esse timing seria mais um capítulo doloroso de desperdício. A Supercopa entra para a história. Agora cabe ao clube decidir se ela será lembrada como ponto de virada ou apenas como mais um ato heróico da arquibancada em meio a uma gestão frágil. E eu quero saber de você, fiel. O Corinthians está preparado para honrar essa torcida ou vai desperdiçar mais uma chance? Comenta aí, vamos debater. Antes de sair, deixa o gostei e se inscreve no canal. Isso fortalece o conteúdo e ajuda essa conversa a chegar em ainda mais corintianos. A torcida fez história. Agora a bola está com o clube. Vai, Corinthians!